Bom, em primeiro lugar, quero tomar um minuto para agradecer pelo seu tempo. Muito obrigado por nos permitir passar esse tempo com você. Estamos muito felizes em tê-lo. Estou muito agradecido. Obrigado por me convidar. Bem, você é mundialmente conhecido como autor e comentarista. Tenho aqui em minhas mãos o seu comentário sobre Romanos em espanhol. Esta é a versão em espanhol. É, que tal se começarmos essa entrevista com você nos dando talvez uma visão geral do livro de Romanos? Enquanto conversamos, pensamos sobre esse tema e antes disso, você nos dá uma visão geral do livro. Bem, não é algo fácil de fazer com o livro de Romanos, já que é rico e significativo. Mas vou tentar. Muitas pessoas têm diferentes teorias sobre o que Romanos é fundamentalmente. Continuo pensando que o conceito geral de Romanos é o Evangelho. Paulo apresenta no início da carta e depois no final. Mas uma vez mais de forma significativa. Ele está escrevendo para uma igreja que ainda não visitou, uma igreja que tem alguns problemas relacionados com judeus e gentios. Era um problema comum na igreja daquela época. Acho que o maior problema teológico que a igreja primitiva enfrentou foi como integrar completamente os gentios ao povo de Deus da nova aliança. Como isso deveria ser? A lei ainda deveria governar as pessoas, tanto judeus como gentios? Esses eram os problemas teológicos que a igreja estava tentando resolver naquela época. Paulo aproveita a oportunidade para escrever sobre esses problemas a essa igreja que ele planeja visitar em breve. Assim que Romanos tem um significado teológico quase incomparável, pois aborda alguns dos maiores problemas teológicos daquele tempo. Nos últimos anos, tem se dado muito ênfase ao tema de judeus e gentios em Romanos. Principalmente, no entanto, na minha opinião, não devemos perder de vista o fato de que, para Paulo, o Evangelho, em última análise e fundamentalmente, trata da provisão de Deus em Cristo para os seres humanos que são pecadores, estão sob a ira de Deus. Para encontrar uma relação com Deus do universo, encontrar paz, reconciliação e justificação diante dele. Agora, você concordaria que ao pensar no livro de Romanos, o dividamos ao meio? Digamos, do capítulo 1 ao 11, do 12 ao 16, você concordaria com isso? Bem, não tenho certeza se colocaria as metades exatamente ali ou tentaria de cortá-la ao meio. Acho que fundamentalmente em Romanos encontramos quatro partes básicas. Primeiro de 1 ao 4, depois do 5 ao 8, do 9 ao 11 e finalmente do 12 ao 16. Acho que esses são os quatro fragmentos básicos. Muito bem. Agora tenho uma pergunta que realmente queria fazer. Ela está baseada no capítulo 2, versículo 6 de Romanos, que é bastante controverso. Eu vou lê-lo para que todos possam ao menos lembrar o que diz. Realmente agradeceria se você pudesse explicar qual é o seu ponto de vista sobre o que Paulo está dizendo nesse contexto. O texto diz: Ele retribuirá a cada um conforme as suas obras. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas ira e indignação aos que são egoístas e desobedecem à verdade, obedecendo à injustiça. Pareceria que esse texto estivesse falando sobre a salvação pelas obras. Poderia, por favor, nos dar uma explicação sobre este versículo? Vou tentar. Acho que há realmente dois pontos de vista que, na minha opinião, dão algum sentido a esse texto e são compatíveis com a teologia de Paulo. Sem dúvida, a opinião mais popular é encontrada no comentário de Don Chainer. Por exemplo, se você deseja verificar uma fonte em particular, ele diz que Paulo aqui está falando dos cristãos gentios, que pela obra de Deus no coração desses cristãos gentios são capazes de, como proclama uma profecia do novo pacto, agora encontrar um relacionamento com Deus e seus corações, e poderiam ser colocados no caminho da obediência.
Desse ponto de vista, não é que fazer obra seja o que salva por si só, mas é a fé que capacita esses cristãos gentios a fazer as obras. E devo dizer com toda honestidade e franqueza que essa é a opinião mais popular. Minha perspectiva é diferente, embora sustentada por uma minoria. Acredito que o que Paulo está fazendo aqui é estabelecer o padrão pelo qual Deus julga os seres humanos, a parte de Cristo. Então, ele está apenas estabelecendo os princípios que Deus usa para avaliar os seres humanos fora de Cristo. Cada ser humano será julgado de acordo com suas obras. E se houvesse uma pessoa que fizesse o bem constantemente, essa pessoa seria recompensada com a vida eterna. No entanto, embora esse seja o princípio, Paulo continua deixando claro que não há nenhum ser humano capaz de fazer isso. A escravidão, ao pecado e a relação com Adão impedem que qualquer ser humano faça o bem de maneira constante. Assim, o princípio aplicado aos seres humanos significa que ninguém pode ser reconciliado com Deus por seus próprios esforços. É necessário as boas novas do Evangelho, o presente de Jesus. Excelente, muito obrigado. Bem, vamos ao nosso tema. Queremos conversar sobre a transformação e a mudança. O que você pensa, ou o que diria, como diria que o livro de Romanos, ou o próprio Paulo, explica ou entende a mudança e a transformação? Bem, acho que Paulo, em Romanos, não se preocupa apenas em ajudar as pessoas a entenderem que somos justificados somente pela fé. Eu sou um dos que sustenta essa opinião que os reformadores tornaram popular. Acho que é muito importante que nos apeguemos a essa doutrina da justificação pela fé, que legalmente somos colocados em boa relação com Deus pela graça de Deus e nossa fé. Mas Paulo não para por aí. Claro, ele continua nos capítulos 5 e seguintes falando sobre, ok, agora que estamos justificados, o que isso significa em relação ao pecado? No início de Romanos, ele responde em termos da nossa união com Cristo. Agora, estamos unidos a Ele em uma relação que, inevitavelmente, produzirá fruto de justiça. Agora, pela união com Cristo, que ganhamos pela fé, somos colocados agora no caminho para a santificação máxima que Deus tem reservada para nós. Isso não acontece instantaneamente, da noite para o dia. Paulo é claro sobre a nossa necessidade de continuarmos nos considerando mortos para o pecado, como diz em Romanos 6, versículo 11. Não deixe que o pecado reine, a partir do versículo 12 do capítulo 6. Então, claramente há uma necessidade de que os cristãos respondam e continuem trabalhando nesse processo. Deus nos colocou nesse caminho e pela obra do seu Espírito, que se torna muito importante no capítulo 8, não apenas nos coloca em uma nova relação consigo mesmo, mas está internamente comprometido no processo de nos conformar à imagem de Jesus. Então, você acredita que é justo dizer que Paulo percebe tanto a justificação quanto a santificação como um ato de graça, um ato de fé? Sim, concordo, com a ressalva de que, quando falamos de santificação, Paulo e outros autores bíblicos usam essa linguagem de duas maneiras distintas. A primeira é que poderíamos chamar a santificação posicional, que é a nossa união com Cristo, somos justificados diante de Deus. Mas também entramos em um relacionamento com Ele, somos pessoas santas, para usar a linguagem que as Escrituras frequentemente usam. Esta é a posição em que estamos agora, e isso é completamente um presente da graça de Deus através da união com Cristo. Mas também há o chamado para nos tornarmos santos, para viver essa posição na realidade da vida cotidiana. E sim, certamente é uma obra de graça de Deus, mas é uma obra da graça de Deus a qual Ele espera que respondamos. Assim, há um equilíbrio muito claro. É necessário que demos crédito à graça de Deus, mas também reconhecer que, através da graça de Deus e do Espírito, é requerida uma resposta da nossa parte
para ativar, por assim dizer, esse estado santificado. Perfeito. E qual diria que é essa resposta? Bem, é a importância de garantir diariamente que nossa união com Cristo seja vital na vida. Essa é a realidade de quem somos aos olhos de Deus, mas todos os dias temos que recuperar isso para nós mesmos, nos imaginarmos como pessoas em Cristo. Temos que buscar, pela graça de Deus e através da obra do Espírito, pensar e viver realmente como pessoas que estão em Cristo. E isso é algo que, obviamente, é necessário recuperar diariamente, por assim dizer. E se você pensar em Paulo, ou melhor, se você pensar como Paulo, se fosse Paulo, quais seriam as formas práticas de fazer isso? Bom, não acho que tenha nenhuma ideia interessante ou revolucionária aqui. Acho que, diria, nos impregnarmos regularmente das Escrituras para que a cosmovisão das Escrituras se torne a nossa cosmovisão. É a importância de orar todos os dias, não apenas uma vez, mas constantemente durante o dia, buscando estar em contato e em sintonia com Deus. E a importância de nos reunirmos com outros irmãos e irmãs em Cristo para reforçar nossos valores juntos. É algo que às vezes é subestimado. Nessa era de Covid, temo que houve uma tendência a isolar as pessoas por razões compreensíveis. Mas agora que grande parte desse Covid está começando a retroceder um pouco, talvez acredito que devemos reafirmar a importância da reunião comunitária dos crentes juntos para reforçar nossos valores. Então, agora que você mencionou algo que é bastante interessante para mim, algo muito apreciado em meu coração, e é que você disse que não apenas devemos ter um devocional com o Senhor todas as manhãs, mas tentar estar conectados com Ele durante o dia e continuar essa relação. Quais seriam algumas formas práticas de fazer isso? Poderia dar alguns exemplos? Como você faria isso ou como Paulo faria, se preferir? Ok, uma das coisas que Paulo menciona é orar continuamente. Ele diz isso várias vezes nas cartas, quando escreve às igrejas. Oro continuamente por vocês. E não acredito que isso signifique ininterruptamente. Não acho que signifique que Paulo está sempre orando, mas sim que regularmente e constantemente ele está trazendo ao Senhor aquilo que está pensando, o que está fazendo. E não acredito que isso deva ser um processo longo, é simplesmente a necessidade de chamar a realidade de Deus para as nossas vidas nas situações que enfrentamos durante o dia, sejam boas ou ruins. Acho que é cultivar um hábito de consciência de Deus, de caminhar com Ele. Eu tento fazer isso. Não sou perfeito nisso, talvez nem seja muito bom nisso. Então, não me colocaria como um grande exemplo aqui, mas, repito, à medida que as coisas surgem durante o dia, eu as apresento ao Senhor, pensando em como o Senhor gostaria que eu respondesse a essa situação. Quais são os valores e ensinamentos bíblicos que posso aplicar? E, novamente, tentando cultivar essa consciência de minha relação com Cristo. E já que está falando de você, permita-me fazer essa pergunta. Sobre os múltiplos meios que Deus tem ou usa para nos transformar, para você, quais são esses meios, ou se preferir, disciplinas espirituais, ou como você quiser chamá-los? Quais são os que você mais aprecia ou os que são mais naturais para você, ou com os quais você mais se conecta com o Senhor e por quê? Bom, sim. Deixa-me pensar nesses momentos, duas coisas vêm à minha mente. Em primeiro lugar, sempre fui um grande leitor. Adoro ler livros desde criança, por exemplo. Ler biografias de cristãos é significativo, é algo que sempre alimentou o meu desejo de ser como Cristo, de emular essas pessoas. Um dos meus grandes heróis é John Stott, uma pessoa que pude conhecer pessoalmente um pouco, através de algumas experiências ministeriais. Estar com ele e ler sua biografia e o que foi escrito sobre ele é algo muito significativo.
A outra coisa que eu diria é que Deus, por sua graça, me deu uma esposa maravilhosa. Na vida, passamos muito tempo orando juntos, falando sobre as coisas do Senhor, levantando questões juntos. Assim seja um cônjuge ou um bom amigo, acredito que cultivar esse tipo de relacionamento com pessoas com que podemos ser muito abertos, prestando contas, e é algo muito importante. Tem sido muito importante para mim, posso dizer isso. E quando você pensa na oração, estamos falando de transformação, pensando na mudança, e vamos chegar a Romanos 12 em uns instantes. Mas você acabou de mencionar o seu tempo de oração com a sua esposa, e você sabe que, na maioria das vezes, as pessoas tendem, suponho, a conceber ou pensar na oração como algo que temos, como uma lista de coisas que queremos de Deus. E, essencialmente, dizemos essa lista junto com outras pessoas. O que você diria sobre a oração transformadora? Porque esse é o objetivo em Romanos 12. E a santificação, essencialmente, é um processo não apenas de mudar nosso caráter, o que é muito importante e essencial, é interceder pelos outros, também é muito importante. Mas suponho e ousaria dizer que a parte mais especial ou mais importante sobre a oração é que podemos nos conectar com Deus. É uma relação real com Ele. Então, como é isso na sua vida de oração pessoal ou com sua esposa e seus amigos? O que tem te ajudado? Bom, repito, sou relutante em me apresentar aqui como exemplo. Não tenho certeza de ser um grande exemplo nesse aspecto, mas, de modo geral, eu diria que é importante que, em nossa vida de oração com Cristo, tomemos o tempo para morar nele, seja através das Escrituras ou da meditação. Por exemplo, somos pessoas, pelo menos na minha parte do mundo, que estamos sempre com pressa, ocupadas, sempre com algo para fazer. Eu sei que às vezes encontro em minha vida de oração que estou no meio da oração, mas não consigo deixar de pensar no próximo ponto da minha agenda, no que preciso fazer e como vou fazer, encontrar esse próximo número, etc. E é um pouco difícil cultivar para nós, em um mundo ocupado, um estilo de vida na qual tomamos tempo para sentar, meditar e, de certa forma, permitir que Deus nos fale dessa maneira. Então, pensemos por um minuto em Romanos 12, 1 e 2. E se você tivesse que explicar esse trecho em um par de minutos, o que Paulo está dizendo nesses versículos? Ao longo dos anos em que estudei Romanos e a Paulo, me convenci de que a linguagem dele sobre renovar a mente é realmente fundamental para o tema de que estamos falando. Acredito que muitos cristãos estão tentando descobrir como viver a vida cristã fielmente. E eu considero isso uma maneira muito míope de fazer as coisas. Muitas vezes isso leva a uma hermenêutica muito ruim. E tentamos encontrar um versículo que fale sobre a nossa condição, o tiramos do contexto e lhe damos um significado que não tem, tentando encontrar respostas bíblicas para as perguntas que temos. O que ele diz é que, para os cristãos que estão sendo constantemente reprogramados em seu pensamento fundamental, assim como reprogramamos um computador, nossas mentes estão sendo reprogramadas por Deus, através do seu Espírito, para que pensemos cada vez mais de uma forma que Deus aprove, para que nossa cosmovisão se aproxime cada vez mais da genuína cosmovisão bíblica. E à medida que absorvemos essas ideias, essa cosmovisão através da leitura da Bíblia, aqui vai um pequeno parênteses. Você sabe que 3/4 da Bíblia são narrativas. O que fazemos com essas narrativas? Às vezes nos perguntamos como aplicamos essas narrativas à nossa vida. Como as pregamos de forma relevante? Uma das coisas que essas narrativas fazem é contar certas histórias que capturam uma cosmovisão particular. E ao ler a narrativa e viver a narrativa, gradualmente temos nossas mentes moldadas de uma maneira que Deus aprova.
E claro, em Romanos 12, versículo 1 e 2, Paulo diz que é pela renovação da mente que somos transformados, não nos conformando a este mundo, mas sendo transformados pela renovação da mente. E é importante enfatizar essa palavra renovação. Ela não diz pela mente renovada, como se já a tivéssemos, mas que é um processo, somos transformados pela constante renovação da mente. Então, ele diz no final do versículo 2: podem comprovar a vontade de Deus. E muitas vezes as pessoas me perguntam como saber qual é a vontade de Deus. E eu respondo: tenham uma mente renovada. Isso não acontece da noite para o dia. É um processo longo. Você mencionou John Stott e, por suposto, a Bíblia. Mas que outros autores ou livros o ajudaram a renovar a sua mente? Vou dar uma resposta óbvia aqui, mas quando me converti a Cristo pela primeira vez como estudante universitário, comecei muito cedo a ler os escritos de C.S. Lewis. E é interessante que os escritos dele, que tiveram maior influência sobre mim, não foram seus livros de teologia, como o Cristianismo Puro e Simples, mas sim sua ficção, porque em sua trilogia de ficção científica ou nas Crônicas de Nárnia, que são bem conhecidas para a maioria de nós, acredito que ele comunica de maneira muito eficaz o conceito da cosmovisão cristã, uma cosmovisão completamente teocêntrica. E isso teve um impacto muito significativo em mim. Eu li e reli esses volumes por essa razão. Excelente, excelente. Permita-me fazer uma última pergunta sobre Romanos e depois farei algumas perguntas mais pessoais. Mas, para Paulo, sobre quem você escreveu e leu bastante, a glória de Deus é um conceito muito central em sua teologia. Como você descreveria a perspectiva de Paulo sobre a glória de Deus? O que é a glória de Deus para Paulo? Eu acho que, como é frequentemente apontado, as palavras hebraicas aqui transmitem a ideia de peso, importância ou gravidade, por assim dizer. Eu acredito que a glória de Deus, como Paulo tende a usá-la, descreve o tipo de pessoa que ele é, à medida que é refletida e experimentada no mundo que ele criou. É algo que chamamos de um atributo comunicável de Deus. Não é algo essencial para a sua pessoa, mas um atributo que faz parte de sua relação com o universo. Então, Paulo pode falar de ser destituídos da glória de Deus. Quando pensamos sobre quem Deus é e como Ele é, nós não somos como Ele, mas, em última instância, Romanos 8 diz que seremos glorificados. Vamos a compartilhar essa glória e vamos a nos tornar como Deus, de certa forma, quando Deus ressuscitar nosso corpo de maneira completa e final. Ok, então vamos aplicar isso à vida. Você sabe que Paulo diz que contemplamos sua glória e isso muda. Isso nos transforma e faz uma diferença em nós. Então, você seria tão amável de compartilhar talvez uma experiência em sua própria vida? Talvez um momento em que você estava lendo a Bíblia ou algum livro, ou ouviu uma canção, um daqueles momentos importantes na sua vida espiritual que você marcou como um momento em que você sente que viu um pouco da glória de Deus. Eu não vou responder isso com uma experiência particular. Vou responder em termos de uma espécie de série de experiências. Provavelmente, o que mais me comove em termos de contemplar quem Deus é celebrar quem sou em Cristo, é o canto congregacional. Esses são os momentos que mais me tocam espiritualmente, quando o povo de Deus está unido cantando grandes canções sobre quem Deus é, quem somos nele. Esses são os momentos que deixam um impacto profundo em mim. Isso é muito especial, obrigado. E em relação ao seu tempo devocional pessoal, como é? Para todas as pessoas que estão assistindo, elas pensam nesses cristãos de renome que caminharam com o Senhor por tanto tempo.
Seria algo bastante especial conhecer um pouco da sua vida privada. Pode nos contar? Uma das coisas que mencionei é uma oração regular com a minha esposa. Assim, começamos nossos dias juntos, orando juntos e muitas vezes lendo as Escrituras juntos. Além disso, bem, além disso, repito, talvez isso seja mais peculiar ao meu chamado particular. Passo grande parte do meu dia lendo ou escrevendo sobre as Escrituras. Eu acho que cada um de nós, em nosso próprio caminhar na vida, tem desafios particulares sobre o significado de caminhar bem com Cristo, devido a nossas profissões ou personalidades. E devido ao meu chamado ao ministério, o obstáculo que enfrento é garantir que estou personalizando o meu estudo das Escrituras. Para aqueles de nós no ministério, eu acho que muitos de nós ressoaríamos com esse tema. Por exemplo, eu preparo um sermão para pregar para os outros, escrevo um livro para ensinar aos outros, e podemos nos concentrar tanto no que fazemos pelos outros e ficamos tão envolvidos na complexidade de interpretar as Escrituras em si mesmas que negligenciamos o elemento pessoal, como se esquecêssemos de lembrar que, enquanto estudo as Escrituras, Deus está tentando falar comigo e me dizer algo. Então, eu encontro isso como um desafio. Eu amo estudar as Escrituras, passar tempo interpretando-as, mas posso me perder simplesmente interpretando os textos e nem sequer pensar sobre como eu deveria aplicá-los à minha vida. Constantemente eu luto com isso. E, nesse sentido, se eu acredito que há muito valor em ter esse devocional pessoal, no entanto, seja qual for nosso chamado na vida, eu acredito que devemos encontrar maneiras de fazer nosso dia ser um devocional completo. Em outras palavras, não devemos apenas isolar esse momento religioso de meia hora pela manhã, mas tentar trazer isso para nossas vidas ao longo do dia. Não importa o que façamos ou a forma que isso tome, dependendo do que estamos fazendo. Então, se você tivesse que pensar, talvez alguns meses atrás ou no ano passado, você gostaria de compartilhar conosco qual foi uma das últimas coisas que Deus falou pessoalmente com você e que significou muito para você? Talvez uma velha verdade, talvez uma verdade nova, ou talvez a mesma velha verdade, mas de uma maneira fresca, mas algo que pessoalmente o Senhor lhe falou e que tem grande peso em seu coração hoje em dia. O que seria? Bom, suponho que seria um comentário geral sobre o momento da minha vida. Eu vou me aposentar do meu ministério na próxima primavera de 2023. Então, minha esposa e eu estamos pensando nos próximos anos, quando estivermos aposentados, tentando tomar decisões sobre onde vamos a viver. Temos 5 filhos que estão espalhados pelo mundo, então não podemos ir para nenhum lugar onde 2 deles estejam juntos. Se nos mudássemos, seria para estar com um deles. E nós fazemos a pergunta: o que significará a nossa vida com Cristo? Como se verá nosso ministério nos próximos anos? E chegamos à conclusão de que nossos planos não devem estar baseados onde podemos estar mais confortáveis, mas onde podemos servir melhor ao Senhor com a energia e os recursos que nos restam nos próximos anos. E isso nos fez perceber que tanto minha esposa quanto eu podemos ser egoístas ao pensar sobre os anos da aposentadoria. E eu falo com outras pessoas que estão passando por isso e posso entender. Às vezes, há essa ideia, bem, eu investi meus anos de trabalho, agora tenho o direito de ir para onde eu quiser e relaxar de maneira que eu quiser. E não tenho certeza de que isso seja completamente bíblico. Claro, há um momento em que devemos descansar nos últimos anos. Eu posso conceder isso, mas, repito, para a Jenny e para mim, pelo menos existe essa questão de que Deus ainda tem coisas que Ele quer realizar através de nós. E precisamos descobrir quais são essas coisas e onde devemos estar para realizá-las.
Isso é excelente, assim é. Eu tive bons momentos com Hal Hendricks, tenho certeza que já ouviu falar dele. Ele sempre disse o mesmo: nunca vou me aposentar. E assim foi. Ele nunca o fez. Então, permita-me fazer uma última pergunta sobre suas fortalezas como pessoa e talvez as suas fraquezas, ou algumas delas, porque estamos falando sobre transformação e você tem caminhado com Cristo por bastante tempo. E às vezes, para aqueles que caminharam com o Senhor por muito menos tempo que você, às vezes sentimos: será que algum dia eu vou mudar? Porque essas lutas que tenho continuam aparecendo e me seguem por onde quer que eu vá. E muitos de nós encontramos qual é a palavra? Esperança. Essa é uma boa palavra, esperança. Quando ouvimos alguém que caminhou com o Senhor por muito tempo e continua fiel, alguém que tem novas forças, novos dons, ou forças que o Senhor desenvolveu na vida dessa pessoa, mas também ainda tem coisas que não alcançou. Isso nos dá esperança, porque se essa pessoa ainda não chegou lá, há esperança para mim também. Então, você gostaria de compartilhar um pouco sobre esses aspectos? Primeiro de tudo, sou grato a Deus. Depois que me converti, logo depois da minha conversão, fui para o seminário em Trinity, na área de Chicago. E logo conheci a mulher que se tornou a minha esposa e me mergulhei na sua família, que é uma família muito cristã. E aquela educação que obtive naquela atmosfera se tornou realmente significativa e continuou ao longo de muitos anos. E sim, olhando para trás, certamente espero ter me desenvolvido um pouco. A obra de transformação de Deus tem ocorrido na minha vida e no meu coração. No entanto, devo reconhecer que ainda luto, até certo ponto, com alguns dos mesmos pecados que me afligiam quando não era cristão, há mais de 50 anos. Eu gostaria que isso não fosse o caso, mas é. E ainda enfrento algumas dessas tentações diariamente e preciso lutar contra elas e buscar a provisão de Deus para superar alguns desses problemas. E enquanto leio as Escrituras, esse será o caso para todos nós. Não será até que tenhamos nossos corpos ressuscitados e transformados em uma nova terra que estaremos completamente separados dessas coisas. No entanto, acredito que as Escrituras também dizem que devem haver uma trajetória ascendente, ou seja, à medida que observamos o curso das nossas vidas cristãs, essa linha deveria se mover para cima. Pode haver quedas no caminho, mas, no geral, deveríamos ver um aumento na santidade e um compromisso mais profundo com Cristo, que caracteriza o que somos. Bem, realmente agradeço muito pela sua vulnerabilidade e, mais uma vez, obrigado pelo tempo e pela disposição de passar esse tempo conosco e pela frescura das suas respostas. Sua vida realmente é inspiradora. Muito obrigado. A vocês por me convidarem.